Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre português, especificamente sobre alguns temas como acentuação gráfica, as diferenças entre substantivo simples e composto, as variações na língua portuguesa, entre outros. Começando sobre a acentuação gráfica, vamos entender um pouquinho a importância dela. A acentuação gráfica demonstra qual sílaba é mais forte, identifica o timbre, o som da vogal. Se o som da vogal é aberto, que se chama acento agudo, vovó, ou um som fechado, que é o acento circunflexo, vovô, né? Tem um acento de chapeuzinho. E diferencia o sentido da palavra com isso, né? Então, por exemplo, se eu falar né? Por exemplo, indica como se eu estivesse somando alguma ação. Eu faço isso, isso e isso. Agora, é quando é ser ou estar. Aquele menino é muito bonito. Então, ele está muito bonito, né? Bom, o acento agudo são quando algumas vogais aparecem com o som aberto. Olha o sinalzinho A, percebe o som? A, E, I, O, U. Então, o acento agudo, o som sobe, é pontiagudo, Então, ó, água, época, índio, óbvio, ícone, útil, tá? Quando eu tenho acento circunflexo, as vogais têm o som fechado. E aonde eu tenho o acento circunflexo? Apenas na A, E, O. A, E, O. O som é meio nasal. Olha só. Âmago. Parece que sai pelo nariz, né? O som. Você. Vovô. Então, o som é fechado, como um chapeuzinho, né? Que é fechado aqui do símbolo do acento circunflexo, tá bom? Bom, então, como que a gente faz para poder acentuar a palavra? O primeiro passo é identificar qual a sílaba tônica, ou seja, qual é a mais forte. Então, presta atenção, lembra? A sílaba mais forte é aquela onde eu demoro mais tempo para falar. Acadêmico. Então, eu perdi mais tempo aqui. Então, essa é a minha sílaba tônica, né? É a sílaba mais forte. Então, eu já sei que é daqui que eu tenho que acentuar a vogal. Agora, qual é o tipo de acento? Vamos ver qual é o tipo de som que eu tô fazendo. Acadêmico. Não tô falando acadêmico. Eu tô falando acadêmico. Então, acento circunflexo, né? Então, primeiro passo, identificar qual é a sílaba tônica mais forte. É onde eu demoro mais tempo para falar. O segundo passo é identificar qual é a vogal dessa sílaba. E o terceiro, identificar o som, se é aberto ou fechado. Então, vamos fazer de novo aqui, ó, no cipó. Cipó. Sílaba mais forte, pó. Então, eu tenho um acento agudo aqui, né? Tenho acento nessa vogal e é agudo, porque, ó, cipó. Eu não falo cipó. Agora, complô. Já sei que é essa sílaba. Agora, como é complô? É fechadinho, é o quê? Aqui, complô, né? Crachá. Então, crachá. Essa é a sílaba mais tônica mais forte. Agora eu vou ver qual é o som. Crachá. Ah, parece de chá, né? Jacaré. Judô, tá? Então, lembra dessas três regrinhas. Identificar a sílaba mais forte, ver qual é a vogal dessa sílaba e identificar se o som dela é aberto ou fechado. Bom, vamos falar sobre as variedades da língua. A gente tem três: as gírias, o neologismo e o estrangeirismo. As gírias é aquilo que eu uso expressões ou palavras da época. Ô, mano, me empresta isso, ô, irmão, ô, brother, né? Ou, hoje eu estou só o fio da rabiola. Quer dizer, hoje eu estou só o pó, tô cansada demais. O neologismo é quando eu crio uma palavra, é a criação de um nome ou de uma palavra que não existe no dicionário e também não existe em lugar algum. Por exemplo, carrejegue, né? Ele inventou, que é um jegue que carrega alguma coisa, né? E o estrangeirismo é quando eu tenho a origem, palavras de origem estrangeira, quando a gente quer diferenciar, quer sair do comum. Então, por exemplo, pet, que é a mesma coisa que animais. Shopping, são origens americanas e que a gente usa bastante, né? Então é estrangeirismo. Outra também comum, croissant,
francesa, tá? É um tipo de pão. E assim por diante. Vamos falar sobre as diferenças entre substantivos e adjetivos. Substantivos é tudo aquilo que eu dou nome, ou nome de coisas, que é o substantivo comum, ou nome de lugares e pessoas, que é o substantivo próprio. Então, nome de coisas, por exemplo, cama, cadeira, parede. Nome de lugares ou pessoas, lugares, exemplo, Brasil, Bahia, Portugal. E de pessoas, Paulo, né? Lembrando que o nome próprio eu sempre coloco com letra maiúscula. E o adjetivo é quando está ou é algo. Então é quando eu mudo sempre. Então, por exemplo, eu posso estar triste ou feliz. Eu posso ser, então ele é gordo ou magro, né? Percebe que eu posso mudar? Então, quando eu faço essas mudanças, quando está ou é, né? Eu estou falando que é adjetivo. Entendendo agora como identificar um substantivo, que são o nome das coisas, eu vou entender agora o que eu diferencio o substantivo simples do composto. Substantivo simples é quando é formado apenas por uma palavra: sol, chuva, correio, Paulo. E o substantivo composto é formado por mais de uma palavra, ou então que pode ser representado por um hífen, ou então uma palavra só, mas que vem derivado de soma de duas palavras. Então, por exemplo, guarda, sol. Tenho duas palavras unidas pelo hífen. É formado por mais de uma palavra, então é o que? É um substantivo composto. Girassol não tem o hífen, mas foi a junção de gira com sol, né? Girassol, tá bom, pessoal? Vamos entender agora quando eu uso o G ou o J. Quando eu tenho substantivos terminados em agem, igen e ugem, eu coloco o G, barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, com exceção da palavra pagem, que é com J. Bom, palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, também eu escrevo com G. Estágio, privilégio, refúgio, relógio, prestígio. Existem também aquelas palavras derivadas de outras que já usam a letra G. Então, por exemplo, engessar é com G, porque vem da palavra gesso, deriva da palavra gesso. Massagista vem da palavra massagem. Então, palavras de origem que derivam outras com a mesma escrita permanecem, tá vendo? Tá? Outra regrinha de quando se escreve G, são casos especiais que a gente tem que decorar. Auge, algema, bege, gibi, estrangeiro, megera, hegemonia, monge, geada, gengiva, gilete, vagem, rabugento e herege. São todos casos especiais que escrevem com a letra G. Aqui no caso tem que memorizar, tá bom? Bom, palavras com J. Verbos terminados em jar ou gear escrevem com J. E os seus derivados: arranjar, arranje, arranjo, arranjei, arranjamos, arranjem. Tudo com J, porque deriva de jar. Gorjear, gorjei, gorjeem, gorjeamos, com J, porque deriva da palavra gorjear, que termina com gear. Viajar, viajo, viajei, viajamos, tá bom? Bom, quando eu escrevo com G apenas a viagem? Quando é um substantivo e naquela regrinha, quando termina em gen, tá bom? Palavras de origem no tupi-guarani, ou árabe, ou africana, ou exótica, eu escrevo com J. Biju, jiboia, manjericão, jericó, canjica, pajé e mogi. Bom, continuando, palavras derivadas de outras que já escrevem com J é igual lá quando escrevo com G, permanece. Então, laranja, laranjeira veio de laranja, que escreve com J. Lojista veio de loja, que escreve com J. Nojo, escreve com J, portanto, nojeira, que deriva de nojo, com J. Varejista, escreve com J, porque veio da palavra varejo, derivou da palavra varejo. Cerejeira veio da palavra cereja, portanto, escreve com J. Existem alguns outros casos especiais que a gente precisa memorizar. É o caso que escrevem com J. Berinjela, cafajeste, jeito, laje, pegajoso,
jeca, jegue, jejum, traje e majestade. Tá bom, pessoal? Vamos agora falar, por último, como que a gente consegue fazer a mudança de adjetivo, como a gente consegue o adjetivo virar substantivo? Eu adiciono na palavra es ou esa, dependendo se é feminina ou masculina. Então, olha só, triste é adjetivo, porque eu posso colocar triste, feliz, contente, macio, posso colocar macio, duro. Então, é adjetivo, eu consigo mudar. Para transformar essas palavras em substantivo, eu adiciono esa ou es. Triste era adjetivo, para virar substantivo, tristeza. Macio era adjetivo, para virar substantivo, maciez. E um detalhe importante é, palavras que não vieram de um adjetivo, ou seja, que tiveram outra origem, eu escrevo com esa. Então, por exemplo, príncipe, a princesa, não veio de nenhum, de algo, de um adjetivo, veio de um próprio substantivo, que era príncipe. Então, eu escrevo com ESZ. Inglês é uma nacionalidade. Geralmente, as nacionalidades, eu permaneço com ESA, né? Então, inglês, inglesa. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.